Olá pessoal, professor Sanderlan, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de história, né? Vamos corrigir a atividade que eu passei para vocês, né? Passei 5 questões, né? E iremos corrigir agora. Vamos lá. A primeira questão é essa, né? A primeira questão: o que foi o espaço vital para Hitler, né? Hitler, como vocês sabem, foi o grande ditador alemão, né? O espaço vital era o seguinte, né? O Hitler, né? Todo o país, todo o território lá, né? Sem ser alemão, todo o território fora da Alemanha, todo o país fora da, todo país ali que tivesse povo alemão, o Hitler afirmava que por direito aquele território deveria pertencer à Alemanha, né? A política do espaço vital foi essa, né? Todo o território, né, em que existia algum povo alemão, né, existia alemães, deveria pertencer à Alemanha. E nisso o Hitler irá invadir, né? Invadiu a Áustria, a Tchecoslováquia e por aí vai. É basicamente isso a primeira. Vamos para a segunda. O que ocasionou o início da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, na verdade, o Hitler, né, quando ele assume o poder na Alemanha, ele já entra com aquele espírito de revanchismo alemão, né? Ele já entra com aquela coisa querendo vingar, né? Ele dizia que iria honrar o povo alemão, né? Que a Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial. E nisso o Hitler começa a investir em indústria bélica, né? Começa a investir em indústria de armamento, né? E quando ele está se preparando para a guerra, né, automaticamente ele já está o seguinte: quando eu me preparar, quando eu estiver preparado, estiver pronto, eu vou iniciar a guerra, né? Começou com a política do espaço vital, né? Saiu invadindo alguns países ali. E depois, né, o início da guerra, de fato, foi quando ele invadiu a Polônia. Quando Hitler invadiu a Polônia, a Inglaterra e a França declarou guerra à Alemanha. E daí iniciou a maior tragédia da humanidade, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Essa é a segunda, né? Quando ele vai da Polônia, dá início à Segunda Guerra Mundial. Tem uma frase interessante do Churchill, né? Winston Churchill, né? Que era o primeiro-ministro inglês da época. Quando iniciou a guerra, ele falou uma coisa interessante, né? Ele disse: a partir de agora as luzes da Europa se apagaram, né? Iria começar o maior terror, né, da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, o terceiro: explique sobre o Holocausto. Holocausto quer dizer sacrifício, né? Se você olhar no dicionário, Holocausto quer dizer sacrifício. O Hitler, né, ele odiava os judeus. Ele falava que os judeus eram uma vergonha, que por causa dos judeus a Alemanha perdeu a guerra, né? Ele criou um ódio, né? Ele criou um inimigo, que foi os judeus. E nisso, assim que ele assume o poder, ele começa aquela política de massacre ao povo judeu, aquela política de dizimação do povo judeu. De fato, ele queria matar todos os judeus. O Holocausto, né, foi uma barbárie da humanidade, né? Foi uma barbárie. Ele prendeu vários judeus, né? Vários judeus foram escravizados, né? Obrigados a trabalhar e trabalhos forçados. E eles não alimentavam os judeus, né? Vocês viram na aula que eu gravei para vocês, né, nas imagens. E o Holocausto foi o sacrifício, né? O Hitler sacrificou o povo judeu, matando mais de 6 milhões de judeus, né? Foi um terror, né? Foi um terror da humanidade. A quarta questão: quais os dois grupos de países que se envolveram na guerra, né? A Segunda Guerra Mundial envolveu mais de 58 países ao todo. Mas, assim, existiam os principais países que lideravam grupos, né? Os dois grupos foram o seguinte, né? Existia o eixo, né, que era Alemanha, Itália e Japão, formava o grupo do eixo. Existiam os aliados, que era formado por
França, Inglaterra, Estados Unidos, né? Eu falei os principais países, mas esses países é o que lideravam os grupos, né? Sendo que, ao todo, envolveu mais de 58 países a Segunda Guerra Mundial. Foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. Mais de... Alguns historiadores falam de 55 milhões, outros chegam a falar de 70, 80 milhões, né? Foi uma tragédia da humanidade, né? A maior tragédia da humanidade até o momento. E Deus quiser, nunca mais haverá uma guerra, né? Dessas proporções. O quinto. Explique o que motivou os Estados Unidos a soltar as bombas atômicas no Japão. O Japão fazia parte do grupo do eixo, né? Que era Japão, Alemanha e Itália, né? Os Estados Unidos fazia parte do grupo dos aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra e França. E a guerra acabou na Europa, né? Mas daí ainda havia uma frente de batalha no Pacífico, né? Que é Estados Unidos e Japão, né? Vocês sabem que o Japão é um conjunto de ilhas, né? Que era chamada a Guerra do Pacífico. E nisso, a guerra tinha acabado na Europa e ainda estava rolando essa guerra no Japão, né? No Pacífico. Os americanos, eles haviam criado esse projeto Mahatma, né? Que era o projeto da bomba atômica. Para vocês terem uma ideia, eles gastaram 2 bilhões, né? 2 bi para fazer essas duas bombas. E se eles gastaram esse dinheiro, eles queriam soltar, né? Não havia mais necessidade de soltar a bomba, não havia mais necessidade, porque a Alemanha já tinha se rendido, a guerra já tinha acabado na Europa. Consequentemente, o Japão iria também acabar com a guerra. Mas só que os americanos, né, eles, para rivalizar com a União Soviética, né, que a União Soviética era um regime socialista, né, e daí, para amedrontar o mundo, né, para eles mostrar o poderio dele, foram e soltaram as duas bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki. Soltaram as duas bombas atômicas, que foi esse terror, a bomba nuclear. Matou mais de 200 mil pessoas, logo direto. Para vocês terem uma ideia, a radiação dela era tão forte que até hoje, no local que soltou a bomba, não nasce nada. E ainda tem caso de pessoas nascerem com deficiências devido à radiação. Para vocês terem uma ideia. Então essa quinta é basicamente isso, né? Os Estados Unidos soltou a bomba para mostrar força, né? Para amedrontar os outros países, para mostrar que tinha um poder bélico que ninguém tinha, né? Foi esse sentido que os americanos soltaram a bomba atômica. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, né? E vamos nessa. Tchau vocês, até mais.